Quando surge família Palmeiras, vamos acompanhar um corte aqui do TNT fazendo um mano a mano entre os dois elencos aí de Palmeiras e Porto. A estreia é amanhã, 19 horas contra o Porto, então hoje tem Inter Miami e Al-Allias, 21 horas horário de Brasília, beleza? Mas vamos ficar aqui por dentro de tudo que a mídia tá falando sobre o Verdão e a gente vai trazer também aí no final do vídeo o que a mídia portuguesa tem falado sobre o Palmeiras e esse confronto com o Porto, beleza? Os créditos vão estar aqui na descrição, se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixe seu like que isso incentiva muito o nosso trabalho. E é isso, sem mais enrolações, bora pro vídeo. É uma grande loucura, quer dizer, eu acho pelo menos, os confrontos que a gente vai fazer aqui, hein? Porque vai começar a Copa do Mundo de Clubes e aí vão rolar uns duelos que eu acho que o torcedor, o povo brasileiro no fim das contas, ele tá emocionado de que ele vai ver uns jogos que eu acho que vão ser interessantes, mas que eu confesso a vocês não imaginava fazer aqui no Mano a Mano, tipo Palmeiras e Porto. O Palmeiras até nos últimos anos dá pra gente dizer, né? Teve uns joguinhos diferentes, porque afinal de contas ganhou Liberta, viajou pra Mundial e tal. Agora a Copa do Mundo de Clubes é Palmeiras e Porto, a primeira rodada no domingo, então vamos colocar estes times frente a frente. Roda a vinhetola. É vinheta. Formiga, isso aí tá, tudo eu falo nananã, por culpa tua, é vinheta. Olha aqui, o Everton ou o Diogo Costa, Formiga? Eu acho essa disputa talvez do mais alto nível aí, mas o Diogo Costa é de uma constância muito grande, né, titular da seleção. Fez algumas temporadas atrás de Champions muito boas, fez passagens pela seleção portuguesa também muito boa, é um cara muito decisivo e acho que se for para olhar vida recente e como chega agora, Diogo Costa, né? Acabou de ser campeão da Nations aí, sendo importante inclusive, então Diogo Costa. Diogo Costa, poucas vezes o Everton perde aqui, ô Vitor, quase nenhuma. Ele vai perder? Nenhuma, não, vai não. Diogo Costa também chega num momento excelente de um dos melhores do mundo, né? Um dos melhores goleiros do mundo hoje. Um dos melhores goleiros do mundo, o Diogo Costa, vocês colocam nesse nível aí? Sim. É? Se bobear, top 3, top 5 com certeza. Não, top 3 você exagerou. Vai. Temporada top 3 não é? Pô, a temporada dele é muito bom. Não, mas não top 3. Não, do mundo hoje em qualidade é top 5 com certeza. Melhor que o Sommer? Acho ele melhor que o Sommer. Não sei se a temporada dele foi melhor que a do Eu acho que tem Sommer, Donnarumma, Courtois. Mas acho ele mais goleiro que o Sommer. Giai ou João Mário? Mas o Giai deu uma reagida aí. Deu mesmo. Jogando bem e tudo, mas João Mário é um bom lateral, um lateral incisivo, eu vou com o João Mário. João Mário, você vai com quem, ô Bruno Moreira? Eu acho o recorte do João Mário maior, né? Acho mais confiável, por agora, né? Apesar do Giai estar vivendo um momento muito bom também, né? Então o João Mário leva essa. Por enquanto, 2-0 pro Porto. Calma, torcedor Palmeiras. Gu Gomes ou Neuan Pérez, Morfigola? Essa é uma disputa muito boa. O Neuan Pérez eu acho que joga até melhor na lateral do que de zagueiro, né? E lembrando que o Porto às vezes joga com... muitas vezes joga com 3 zagueiros e tal, então ele consegue sair um pouco lá pelo lado, é um cara alto, é bom passador também, conduz a bola bem. Como zagueiro eu prefiro o Gustavo Gomes. É Gu Gomes o seu voto, Vitor Sérgio? Então, isso aqui é um programa que você pode dizer, se você tirar o Gustavo Gomes do Palmeiras, ele vai ser titular do Porto? Eu não sei se ele vai, isso aí é um outro debate. Sim, exato. O que eu tô dizendo aqui, o que a gente vota se fosse o jogo agora, quem você escala? Pra escalar, pra defender a existência da humanidade, eu escalaria o Gustavo Gomes. Ele gosta muito de defender a existência da humanidade. Murilo ou Ivan Marcano? Mesma coisa, pra mim o Murilo hoje é muito mais zagueiro que o Marcano. O Marcano pra mim com grandes limitações técnicas, eu vou de Murilo. Bruno Formiga, já vou dizer, eles aqui antes do programa começar estavam discutindo exatamente sobre esse duelo. Não, eu não tinha, eu acho que tem briga, não sei se a distância é muito grande, o Marcano é bem mais experiente, né, assim, bem mais velho, bem mais rodado. Eu acho que é um cara que, até pelo jogo aéreo, chega mais na área e tal, mas eu sei que a função primordial dele não é essa. E aí, na parada que eu falei do voto anterior, né, como zagueiro, hoje eu acho que eu vou ficar com o Murilo, mas a briga eu não acho que o Marcano seja uma carta fora do baralho não, mas tá assim, tá beirando os 40 já, né, 37 se eu não me engano. 2-2, tá? Piquerez ou Francisco Moura, Formiga? O Francisco Moura tem jogado muito de ala ali pelo lado esquerdo, né? Pela forma como o time joga. Eu acho o Piquerez, ele chega bem na área, finaliza bem e tal, mas eu acho o Piquerez um lateral mais equilibrado, eu confiaria. O Piquerez tem cara de ser titular em vários times desse aí. Verdade. Inclusive no Porto. É verdade. Piquerez. Piquerez. Seu voto? Também.
Acho que o Piquerez faz esse papel aí que os laterais, inclusive na Europa, cobram muito, né? Bom na bola aérea, sólido defensivamente, quando vai à frente não vai de bobeira, funciona muito bem, vai com propriedade no apoio, eu gosto muito. E eu acho muito constante, né, o Piquerez, assim, mantém uma regularidade que eu acho que é interessante. Emiliano Martinez ou Alan Varela para começar o nosso meio campo, Vess? Acho que é uma boa disputa, cara. O Emiliano acho que chegou bem também. Mas como ele tá no Palmeiras há menos tempo e o Varela acho que tá mais acostumado, se eu tivesse que escolher um ou outro para jogar, eu botaria o Varela. Você, Morifiquita? Eu também confio mais no Varela nesse momento, né? Inclusive já tinha tido uma passagem boa no futebol argentino e vai pro Porto sendo o cara de frente de zaga ali, né? Com movimentação, preenche muito campo e tudo. E aí acho que por essa questão de corte, de rodagem, eu vou no Varela. Mas a briga é boa, cara. Boa. Richard Rios ou Eustáquio? Cara, essa é muito difícil também, assim. Eu gosto do Eustáquio, eu honestamente fiquei muito na dúvida nesse voto, porque eu acho o Eustáquio um jogador mais... Eu acho que ele tem um pouco mais de recurso do que o Richard Rios. Eu acho que o Richard Rios tem muita intensidade, quando tá bem, tá muito bem, mas eu acho que ele tem algumas oscilações. Cara, pra agora acho que eu vou no Richard Rios, mas vou te falar que não tenho nenhuma convicção nesse voto. Vai que por ser Copa do Mundo baixa o Pois Richard Rios da seleção colombiana. O Richard Rios da seleção da Colômbia vai ganhar do Eustáquio do Canadá, né, por exemplo. Você vai com quem? Eu acho uma boa disputa. Eu acho que o Eustáquio, até por estar jogando na Europa, acho que ele tem uma bagagem talvez tática de funcionamento de time melhor, mas eu acho o Richard Rios mais jogador pro bem e também pro mal. Acho que o Richard Rios, às vezes, ele dá uma bagunçada no time que eu acho que o Eustáquio não dá. Mas acho que o Richard Rios tem alguns recursos, uma tirada, uma capacidade, tem a coisa do futsal ali, do improviso, curto, né? Do espaço curto. Se eu tivesse uma vaga para esses dois, eu colocaria Richard Rios. Richard Rios, então, tá equilibrada a paradinha aqui, hein? Veiga ou Fábio Vieira, Vess? Rapaz, assim, acho que o Veiga, a gente já viu ele ser mais consistente que o Fábio Vieira. O Fábio Vieira já foi apontado como um cara com muito recurso, com muito potencial, acabou não virando, acabou não tendo tanto nível assim de jogar tão bem, tanto tempo seguido. Então, assim, acho que o Veiga, por exemplo, que jogou ali em 20, 21, 22, 23 também, em alguns momentos, acho que hoje o Veiga deu uma queda de produção ali, já perdeu vaga no time, mesmo com a queda de produção, ainda é muito produtivo, você vai ver gol, assistência aparece muito. Mas, então, assim, acho que isso dá uma equilibrada. Por consistência, hoje, se eu fosse escalar um, escalaria o Fábio Vieira, mas não tenho certeza nenhuma do meu voto. Ô, Flamenguinha, você vai com quem aqui? Veiga ou Fábio Vieira? Eu vou de Fábio Vieira. Acho que o talento dele chamou a atenção lá do Arsenal. A parada acabou que foi uma passagem de 40 e poucos jogos, não foi muito boa. O momento do Veiga também não é magnífico, né? Quando ele acabou se lesionando, o Palmeiras até se achou ali sem ele e tal. E o Fábio teve uma primeira passagem muito boa no Porto, agora voltou, já são 10 gols de envolvimento aí na temporada. 5 gols, 5 assistências. Eu acho que eu vou votar no Fábio. Fábio Vieira, então. Duelo de brasileiros, Estevão e PP. Vai isso com quem? PP é polivalente, né? Faz mais no papel e tal, mas o Estevão é muito diferente, né? E assim, se for pra falar só como ponto, eu acho que o Estevão tem bem mais recursos. A temporada do... Tô até meio perdida, sabia em que momento da temporada a gente tá. A temporada do Estevão é abaixo da temporada anterior? Sem dúvida. Mas tá se reachando aí. É o finalzinho, né? É a finaleira dele com a camisa do Palmeiras. Estevão ou PP? Os dois jogadores de seleção brasileira, né? O Estevão foi chamado ali há algum tempo atrás, o PP foi chamado há algum tempo atrás, o Estevão faz parte nesse momento, mas acho que em termos de projeção, de potencial, de capacidade, acho que... Então, para hoje, se eu tivesse que escalar um, mesmo com a jovialidade e a instabilidade, eu escalaria o Estevão. Estevão, então, leva essa. Facundo Torres ou Rodrigo Mora, Vess? O Facundo Torres acho que teve um começo meio irregular no Palmeiras, já apareceu bem em alguns momentos. O Mora é a grande nova promessa da geração, né?
e já frequentando seleção portuguesa, então acho que mais ou menos uma pegada aí do voto do Estevão e do PP, eu vou votar no Mora. Tá. Você vai com quem, ô Formiguita? Cara, o Mora é muito talentoso, assim, 18 anos, é tratado como uma joiazinha e acho que não tem mais recurso de improviso, sabe? Tem até, assim, jogou bastante na temporada, 38 jogos, eu acho, nem todos como titular, mas eu vou no Mora, hein? Então, Rapaz, 1, 2, 3, 4, 5. Tá 5-5. Vitor Roque ou Samu Agüello? Aí a gente tá falando de um cara com 25 gols na temporada, acho que mais umas 3 assistências, tem muita explosão, acho que tem mais presenças de área que o Vitor Roque. A velocidade, os dois são muito explosivos, mas enfim, até 1 contra 1, acho que eu até prefiro do Samu, então vou de Samu. Com o Samu. Você vai com quem, Vess? Eu vou votar no Samu pelo momento. Eu acho que talvez o Vitor Roque tenha mais ferramentas, num geral, mas acho que o Vitor Roque não tem conseguido botar isso em campo de forma consistente. Acho que o Samu fez isso na temporada, passou a frequentar a seleção e tudo, então eu vou de Samu também. E aí, pra gente fechar, Abel Ferreira ou Martim Anselmi? O Abel Ferreira, dito pelos portugueses, interessa a clubes portugueses e a coisa não avançou porque o salário dele no Palmeiras é muito grande, é fora da margem do futebol português, isso dito por portugueses. Então, mesmo tendo a conversão do negócio do euro, né? Mesmo, que tá valendo aí dinheiro. Exatamente. Muitos dinheiros. Então, nesse nível aí, eu vou votar no Abel Ferreira. Fala quanto é que morreu naquela subidinha lá, o pico mais alto da Europa? Morreu de... Os 300 euros? Não. Menos. 100. 170. Valeu a pena. Muito a pena. Neve, os cacete. Muita coisa. Valeu muito a pena. Tipo, o Abel Ferreira não seria nada. Pô, isso aí é... Pra mim, eu odeio, preciso dar uma pensada, né? Pra mim é muito Abel, assim, é um técnico que chegou agora em janeiro, a passagem anterior dele não foi boa, teve uma passagem boa no Del Valle, na verdade é a melhor passagem da vida dele, né? Com o título e tudo, mas é Abel. Tem como. Abel é Abel, então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, é 6-6. Ah lá. É 6-5 para o Porto no time e é 6-6 contando Lá o treinador, ó. Lá vem. Ó. Diogo Costa, João Mário, Hugo Gomes, Murilo Piquerez, Varela, Richard Rios, Fábio Vieira, Estevão, Mora e Samu, treinados por Abel Ferreira. Tá justo, pô. E se vier enchimento de saco aí, vão se lascar, pô. Não, na boa, Tu justo. ainda tá preocupado com isso, cara? Não, é que eu quero ver o povo feliz, porra. Toda vez que tu olha pra ele, tu não... Ele tá muito magro, né? Tá. Olha ali. Eu tô achando que tá até mais magro que eu. O tamanico dele, vou te falar, tá? Tá pesando quanto? 91. Mas é que o Vitor tem uma estrutura óssea. Ele é alto pra caraca. Ele é oficial, ele tá mais magro que eu. Tá, porque com 91 ele é mais alto que eu, tem a estrutura óssea, né? Eu tô com 80 e pouquinho. Então, 80 e muito, na real, né? Bom, tchau, beijo, 47 anos, né? É o quê? 47 anos. Ele tá, ó. É o seguinte, a gente vai agora com toda a honra, vai aparecer também no telão com a gente aqui. Cadê ele? Olha ele aí. Rafael Soares, jornalista português da Record de Portugal, e vai conversar com a gente sobretudo sobre o Porto, adversário do Palmeiras neste Mundial, primeiro jogo decisivo. Muito boa tarde, Rafael. A gente está aqui discutindo sobre os times brasileiros e tal, e a nossa conversa aqui é que o Palmeiras tem um jogo difícil na sua primeira rodada, mas um jogo que o Palmeiras, por ser o melhor time brasileiro, ou um dos melhores times brasileiros, pode competir com o Porto, que vem num momento não exatamente muito bom. Então eu queria saber a sua opinião sobre isso e como vem o Porto para esse Mundial. Boa tarde. Obrigado mais uma vez. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Antes de mais, é um prazer estar aqui convosco. Sem querer ser politicamente correto, olhando aqui para o calendário da primeira jornada, o Porto-Palmeiras é dos jogos mais difíceis de adivinhar o resultado, porque é de facto um duelo de forças muito equilibrado e como disse bem, o Futebol Clube do Porto fez uma temporada muito aquém das expectativas. Estamos sempre habituados a ver o Futebol Clube do Porto a lutar por títulos, a lutar pelo campeonato, e não foi isso de facto que aconteceu esta temporada. O Porto
viveu uma época um bocadinho instável. Foi também a primeira época com a nova presidência, com o André Vilas-Boas, que substituiu o histórico presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, e foi uma época muito atípica, porque o Porto começa com um treinador, Vítor Bruno, que era o treinador adjunto de Sérgio Conceição, e foi também uma troca de comando técnico muito polémica, e a meio da temporada chega Martin Anselmi, um treinador argentino que nunca tinha treinado na Europa, e a verdade é que a equipa mesmo assim não encontrou estabilidade, ficou no terceiro lugar a 11 pontos do campeão Sporting, ficou mais perto de ficar em quarto lugar do que propriamente ser campeão. Houve uma mudança tática, o Porto joga num sistema de 3 centrais, um 3-4-3, perdeu muitas referências de uma época para a outra, não há Pepe, não há Taremi, não há Ivan Nilsson, que joga agora no Bournemouth e que vocês certamente também conhecem bastante bem. Portanto, perderam-se muitos jogadores e o Porto está aqui num processo de reestruturação e lá está. Acho que é um jogo muito equilibrado. Nesta altura ficou furos abaixo dos rivais, Benfica e Sporting. Ainda assim há muitos jogadores a ter em conta. Rodrigo Mora, que é um jogador da formação do Porto, que é um jogador que está em clara ascensão, ainda muito jovem e é o maior desequilibrador da equipa. Há Fábio Vieira, um criativo, e depois na baliza uma das maiores figuras e o capitão de equipa, Diogo Costa, que sentiu um desconforto muscular no treino de ontem. Vamos ver se ainda está disponível para o jogo frente ao Palmeiras, mas seria uma baixa de peso se Diogo Costa não pudesse jogar. Acho que então será um jogo muito equilibrado. Creio que são os dois favoritos a seguirem em frente para os oitavos de final. Massa! Rafael, queria... aqui eu tenho estudado bastante os seus colegas aí, companheiros da imprensa portuguesa, né? E qual é o peso que se dá para esse campeonato? O que a comunidade do Porto, como que ela vê a possibilidade de estar numa disputa como essa, com escolas diferentes, né? E com essa falta de intercâmbio que existe entre o futebol europeu e o futebol brasileiro. E uma segunda já emendo. Se você for colocar em prateleiras o futebol na Europa, o Porto está em qual prateleira? Imaginando que Real Madrid esteja na primeira. Começando pela forma como olhamos para o Mundial de Clubes e também por isso é bom termos aqui esta conversa, porque de facto ao futebol português, ao futebol brasileiro, que apesar de, enfim, falamos todos a mesma língua, mas o futebol também é bastante diferente e não podemos ver todos os dias também o Porto a enfrentar o Palmeiras, o Benfica a enfrentar o Boca Juniors, neste caso o clube da Argentina, e essa é a experiência mais interessante que temos aqui, a ver este confronto de equipas que não se vê sempre e é a coisa mais bonita que esta prova nos traz. Ainda assim, e também até gostava de saber do vosso lado também como está a ser vivido, ainda não há propriamente grande entusiasmo em torno do Mundial de Clubes e parece-me ser o panorama geral também em toda a Europa nesta altura e vê-se também pela preocupação da FIFA no que toca à falta de venda de bilhetes, parece que está a desiludir também. E Portugal, e aqui também olhando um bocadinho para o Benfica, nem Porto nem Benfica fizeram uma época brilhante. E não se vê propriamente que o Mundial de Clubes sirva nesta altura como tábua de salvação. Ou seja, se Porto ou Benfica chegarem a oitavos, quartos de final, acho que vai ser visto com normalidade, mas não vai salvar a época dos clubes. Se ficar pela fase de grupos, de facto haverá uma maior onda de contestação, porque parece-me que tanto Porto como Benfica, no caso, são favoritos nos seus grupos e têm obrigações. Portanto, acho que ainda não é visto com entusiasmo. Vamos ver também no decurso da prova se esse entusiasmo aumenta. Mas de facto o Porto, no caso, chega a esta temporada com baixas expectativas porque foi uma temporada de facto fraca e portanto não há muito entusiasmo em torno da prova também por aí. Não sei se me faço entender, porque os resultados ficaram tão aquém das expectativas que nesta altura, enfim, mais valia terminar a época e começar uma nova. E estavas a falar-me da tua segunda pergunta, tínhamos esquecido. O Porto é um clube histórico em Portugal, mas tanto Porto como Benfica como Sporting nesta altura não têm propriamente grandes chances de lutarem por uma Liga dos Campeões. E se chegarem, por exemplo, aos quartos de final da Liga dos Campeões já é visto como um grande sucesso. Portanto, há essa primeira linha de clubes, o Real Madrid, o Barcelona, o Liverpool, até dir-te-ia que há uma segunda linha com clubes como
como o Nápoles, que acaba por ser campeão em Itália, e depois sim aparecem os clubes portugueses, sendo que o Porto esta temporada nem na Liga Europa foi propriamente uma equipa brilhante. A Liga Europa, que é a segunda competição mais importante de clubes, não esteve na Liga dos Campeões. De facto é um Porto que precisa nesta altura está num processo de reestruturação e tem também alguns problemas financeiros. O anterior legado, liderado por Pinto da Costa, deixou o clube também com as finanças problemáticas e, portanto, é um clube que perdeu aqui algumas referências, que está um bocadinho à procura de encontrar-se. Primeiro será preciso tentar voltar a ter algum domínio interno, ou pelo menos competitividade, e lutar pelo título, e depois sim pensar mais além da Europa. Já não é, o que te posso dizer é que já não é o clube que, por exemplo, viram ganhar, por exemplo, a Liga dos Campeões com José Mourinho, a Liga Europa com André Vilas-Boas, que é agora o presidente, já não é propriamente esse Porto. Rafael, muitíssimo obrigado pela conversa com a gente aqui, falar um pouco mais do Porto, obrigado, as expectativas aí. Muito obrigado. Se a gente precisar, a gente vai te acionar outra vez futuramente, viu? Obrigado mesmo. Claro que sim, foi um prazer. Obrigado, abraço. Tá, então o Rafael Soares conversando com a gente. É o seguinte, bom, tem algumas questões já. Primeiro, né? Ele falou, né, do interesse que, por enquanto, não parece não despertar exatamente dos clubes europeus. Uhum. Tem o fato do goleiro, que é o goleiro da seleção, não vai jogar também. Calma. Não, é dúvida. É dúvida. Sentiu uma lesão. Sentiu uma lesão. O que mais? Sentiu um desconforto. O Porto fez uma temporada muito fraca. Calma, o Diogo Costa ficou fora de alguns jogos do Campeonato Português por causa desse mesmo problema no glúteo. Certo. Para poder jogar a Liga das Nações. Exatamente. E aí, só para completar, Massa, rapidinho, só para completar o meu raciocínio. Hoje, em outro CNPJ, eu estava falando com companheiros, Mauro César Pereira, Danilo Lavieri, e eles falaram que lá tá um calor para cada um. Que vai ser uma questão dos europeus também. Mas não para o português, né? Porque lá tá em calor também, em Portugal. Mas parece que tá um calor. Ah, sim. Mais de 30 graus, mais calor. A coisa não tá fácil, para os ingleses não vai ser fácil e tal. Não quero falar que o Palmeiras vai ser campeão, não estou sem nenhuma tipo de brincadeira, mas acho que tem Massa, rapidamente, tem uma reconfiguração das coisas. Não é que vai chegar lá e vai perder de todo mundo, e não tem condição, não tem briga, então, entendeu? Nós estamos falando de um time que o próprio jornalista português, como eu coloquei ontem, por isso que quis fazer a pergunta, na minha análise, na minha identificação com a lupa. Só queria, desculpa que eu me estendi, só para você tudo bem. Ser ligeiro, que vai ter que entregar para a Fórmula 1. Me desculpa. Vamos ser ligeiro. Está na terceira prateleira, né? Sim. E aumenta a obrigação do Palmeiras. É isso. Bom, pessoal, é com essa imagem aqui do Insta Oficial do Palmeiras que eu quero terminar esse vídeo de hoje. Um dia para o Palmeiras estrear no Mundial de Clubes, família. Hoje já começa a competição, né, entre Al-Ahly e Inter Miami, às 21 horas pelo horário de Brasília, mas o Palmeiras estreia amanhã às 19 horas. E é isso, cara, a ansiedade vai aumentando, porém o tempo tá passando, ainda bem, né, que tá chegando a hora. A gente não vê a hora de chegar logo o dia do jogo. E a gente acompanhou aqui o pessoal do TNT Sports fazendo o mano a mano e acabou empatado 6-6 ali, né? 6-5 no time e com os técnicos o Abel Ferreira empatou, então terminou 6-6. Mas a gente sabe que isso não significa nada. Serve mais pra gente conhecer mesmo o elenco do Porto, né, cara? Porque eu confesso que conhecia só 2 jogadores, que é o Diogo Costa e o Varela, né? O Diogo Costa, que inclusive foi campeão recentemente da Nations League pela seleção de Portugal. Mas só que tem que ficar ligado que todo mundo tem especulado aquele tal de Mora, né? Um moleque ali moleque da base do Porto. Então tem que ficar ligado nesse Rodrigo Mora, se eu não me engano. É um jogador ali talentosíssimo. Então o Palmeiras tem que ficar ligado, mas com certeza o Abel Ferreira estudou muito o time do Porto, né? Não só o time do Porto, mas também os outros clubes como o Al-Ahly e Inter Miami. E pro Abel Ferreira o Porto é um caso à parte, né, cara? Porque é uma rivalidade pessoal. Já que o Abel Ferreira é esporte, né, cara? Então, enfim. E também a gente viu o jornalista português ali falando, né? Como é que o pessoal lá da Europa, ou propriamente o pessoal de Portugal ali, como Benfica e Porto, como eles tratam o Mundial. Não tem tanto entusiasmo assim como nós brasileiros. Mas a gente já sabe disso. Porque no formato anterior do Mundial, os europeus também nunca tratavam o Mundial com uma certa importância, né? Assim como nós brasileiros tratamos, ou o pessoal aqui da América do Sul. Mas essa competição, ela é diferente, cara, porque ela é primeira nesse formato. É uma competição que vai ser disputada igual uma Copa do Mundo mesmo. Inclusive o nome é Mundial de Clubes
da FIFA, né, cara? Uma Copa do Mundo de clubes da FIFA. Vai ser disputado de 4 em 4 anos, se o projeto for pra frente, obviamente. E tem, mano, muito mais clubes disputando. Muito diferente do que era as versões anteriores, né, cara? Então essa, de fato, é uma competição diferente. Acredito que os times vão jogar a Vera, sim. Independente de qualquer coisa, cara. Isso não vai ser parâmetro pra dizer se um clube brasileiro, no caso o Verdão, chegar longe. Com certeza os rivais vão querer descredibilizar, dizendo, os clubes europeus não entraram firme, não entraram, sabe, jogando a Vera, mas isso a gente deixa pros antes, beleza? Porque nós vamos lá pra vencer e fazer o nosso melhor papel, beleza, família? Então essas foram as notícias de hoje. Gente, lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, dá essa moral pra gente, deixa o like que isso ajuda bastante no nosso trabalho, fechou? Lembrando que a gente vai trazer uma cobertura completa do Mundial, então se inscreve aí, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, beleza? E amanhã também tem pré-jogo, tem pós-jogo, vamos trazer coisas especiais para vocês aí. Talvez a gente abra até uma live aqui, beleza, família? E tem novidades chegando aí, hein? Produtos da loja aí, a gente vai abrir uma loja da Residência dos Porcos, beleza? Então a gente vai trazer para vocês aí canecas, bonés, camisas, enfim, um monte de coisa boa chegando aí para presentear vocês que estão sempre aqui com a gente, que assistem os vídeos até o final. Beleza? Que se inscreve, que deixa o like. Isso ajuda bastante. Então a gente achou uma forma de retribuir aí, fechou? Então é isso, família. Até o próximo vídeo. Avante palestra, tá chegando a hora. É nóis, hein? Os porcos é louco. Vamos pra cima.